Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Amém, amados? Lucas, Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: desligou o ar daqui? Sério? Não. Não, senta aqui, meu amado. Pode ligar, filho. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, versículo 23 fala assim, não, gente, sério, essas lâmpadas aqui esquenta demais para quem está aqui em cima. Nossa, amém? Obrigada, paz. Então, versículo 23 fala assim, quem não é por mim é, e quem comigo não ajunta, amém. Rapaz, eu fiquei com esse versículo a semana inteira no meu ouvido. No meu ouvido, isso parecia assim sabe? Não parava. E eu, meu Deus, o que Deus quer falar comigo, né? Porque primeiro ela corta sempre para a gente, amém? Não quero te deixar constrangido, pode ter certeza que eu já fui muito amassada antes de trazer essa palavra para você. Mas, na realidade, esse provérbio, esse ensinamento que Jesus está dando aqui, ele tem um contexto que começa lá no versículo 14, amém? Amados, né? Os servos, uma perícope, né? O nomezinho, né? Então, na realidade, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava fazendo uma libertação, ele estava expelindo um demônio que era mudo. E a multidão, ela tem duas reações diante daquele ato sobrenatural, vê ali, né? O demônio mudo sair da pessoa e em seguida a pessoa estar falando, né? Uma parte da multidão fica maravilhada, né? Gera admiração. Versículo 14 fala isso. E outra parte era uma parte, né, mais restrita aos religiosos. Lucas vai falar que os fariseus, né? Lucas não, lá em Marcos fala que os fariseus, né, eles ficaram indignados e logo em seguida eles blasfemam, eles falam que ele estava fazendo aquilo, né, ele estava agindo através de Beelzebul, príncipe, né? E aí Jesus traz um ensinamento no versículo 18, fala que a casa não pode ser dividida, né? Se fosse o diabo que estivesse libertando o diabo, então a casa dele estaria dividida. E no final ele vem com essa frase: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta e espalha. O ensinamento que Jesus estava querendo dar e naqueles dias para os discípulos e para nós, né, é que existe o reino espiritual, ele está dividido em duas forças, amados. Concorda? O bem e o mal. Né? Não existe a coluna do meio. Ou você está servindo a uma força e está oferecendo oposição a outra, ou vice-versa. Não existe no reino espiritual uma posição neutra. Não existe aquilo que a gente fala, né, às vezes, em cima do muro. Um muro, inclusive, né, pertence a ele, essa posição pertence a ele. Então, o que Jesus estava falando, você tem que escolher. E nessa noite eu quero trazer isso para o nosso entendimento. Nós precisamos escolher de que lado nós queremos estar. Que isso seja uma atitude intencional e que seja uma atitude constante. Amém? Vamos orar ao Senhor a propósito?
Coloca a mão no seu coração. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Te louvamos pela aula maravilhosa. Te louvamos porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. E o Senhor tem tanto cuidado de nós. O Senhor quer nos ensinar, Senhor. O Senhor não desiste de nós. Muito obrigado por o Senhor ser tão zeloso para conosco. Deus, dá-nos entendimento, Senhor, para discernir, Senhor, Deus, os mistérios que estão contidos na Tua palavra, Senhor, e com todas as nossas forças, Senhor, que nós possamos ajuntar com Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui, porque decidimos seguir a Cristo até o fim. Nos ajude, Senhor, que caia dos nossos olhos, Senhor, todas as escamas, Senhor, que todo engano caia por terra, que a luz de Cristo dissipe, Senhor, toda e qualquer confusão mental. Leva nossa mente cativa à obediência de Cristo, Senhor. Fala conosco, Paizinho, pois temos prazer em ouvir a Tua voz. Assim oramos em Teu nome. Amém. Amém. Então, amados, só tem dois lados, bem e o mal. Não tem a coluna do meio, não tem a posição neutra, não tem, sabe? Ou você está servindo a Deus, ou você está juntando com Jesus, ou você está espalhando, né? E às vezes, muitas vezes, isso não é de maneira intencional, veja bem, né? Porque às vezes você pode espalhar acidentalmente ou por ignorância, concorda comigo? Porque o ajuntar, o edificar, ele requer o quê? Esforço, né? Foco, determinação, né? É muito mais difícil, verdade ou não? Você construir do que você derrubar, verdade? Não é verdade, gente? Às vezes a gente demora uma vida inteira para edificar uma vida espiritual, mas para cair, para derrubar, mas é em segundos. É triste isso. Mas nessa noite queria compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração e são três formas, né? Três tópicos aqui, quatro, aliás, né? Três como a gente pode espalhar e como a gente pode ajuntar. Amém? Abra aí em Jonas, capítulo 4, no Antigo Testamento, lá, vai andando. Chegou? Se não chegou, misericórdia, pastora. Escola bíblica. Aliás, a escola bíblica está uma bênção, amém? Jesus, falei eu mesmo. Essa Bíblia muda. Amém, gente. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá. Quem conhece o livro de Jonas, gente? Quem já leu um livro tão assim curtinho, né? O livro que tem um ensinamento, ele tem uma validade incrível. O Senhor Jesus, ele citou o livro de Jonas, né, mostrando que uma geração perversa estava pedindo um sinal, e o sinal que seria dado àquela geração seria o sinal de Jonas. Assim como ele ficou 3 dias, né, no ventre do peixe, assim Jonas 4, achei lá, vamos lá. Jonas 4, versículo 6. Então, só para contextualizar, o livro, né, fala de um chamado difícil, né? Deus fala para o profeta e evangelizar o povo de Nínive, um povo que era muito selvagem, um povo que não sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. E esse era o chamado de Jonas, ir para lá e pregar salvação, né? Que senão eles seriam destruídos, né? Haveria juízo sobre aquela nação. E Jonas
vai para o caminho exatamente contrário, desobedece à vontade de Deus. Deus resgata o profeta do ventre, né, do peixe, e aí ele prega naquela cidade, e existe um mover tremendo. Capítulo 3, no versículo 10, fala assim: viu Deus o que fizeram. O que eles tinham feito? Tinham se arrependido de todo o coração, fala isso, né? E como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. A gente precisa conhecer esse Deus maravilhoso que misericórdia quer. Amém, amados? Muitos não entenderam isso, né? E, inclusive, o profeta. Aí, agora, no capítulo 4, no versículo 6, então o profeta prega, e aí Deus, no final, se arrepende de trazer o mal, porque ele vê, né, a comoção que a palavra do profeta causou naquela nação, e aí o mal que viria não veio. E aí, em vez do profeta pegar o seu navio de volta, voltar para sua casa, não. Ele sobe no monte, não é isso? E fica lá. E aí, no versículo 6, no versículo 5, perdão. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade, né? No versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E cessa o livro e cessa a conversa. E a gente fica com esse diálogo no nosso coração. O que eu quero dizer para você? Nós espalhamos quando nós emitimos um juízo condenatório, seja para qualquer pessoa. Fulano, não tem jeito. Aquele ali, não dá. Aquele ali, só Jesus, não é verdade? A gente ainda coloca um Jesus na história, né? Então, nós atrapalhamos o mover de Deus, a obra de Deus, amados, indiretamente, quando nós agimos sem compaixão pelos perdidos. Sabe a atitude de Jonas? Jonas tinha entregue uma palavra, mas ele estava mais preocupado para que a sua palavra se cumprisse do que aquelas vidas se convertessem. O foco de Jonas estava na sua reputação, na palavra que ele entregou como profeta, como um homem de Deus, que era o quê? Que a cidade ia se subverter, que tudo ia. Rapaz, só que
Deus, já falei isso para vocês, amados, não importa o lamaçal que você se encontra, se você se arrepender, se você voltar para Deus, Ele voltará para você, amados. Essa é a boa nova do Evangelho, sabe? Os pecadores têm salvação. Sim, há salvação para você em Cristo, amados. E o que eu acho interessante aqui dessa passagem é uma figura muito interessante aqui que passou batido, talvez, para alguns, mas é a boboreira. O que essa plantinha veio fazer ali, né, na história? Olha como Deus é tremendo. Então, Jonas se apega àquela plantinha, àquela boboreira, alegra o coração de Jonas ali, naquele, sei lá, estava fazendo 40, 50 graus, não sei quanto, né? E o foco dele, em vez de estar nas vidas, o foco dele estava na boboreira. E eu já começo aqui com uma pergunta que vocês vão discutir dentro dos GHs de vocês. Qual a boboreira tem roubado a nossa atenção, o nosso discernimento? Qual é a boboreira que está roubando o teu foco, meu filho? Qual é a distração que está te fazendo, está te roubando o melhor de Deus? A boboreira pode ser uma estrutura montada, algo, como é que eu posso dizer? É algo frágil, uma fragilidade, é algo passageiro. Amados, tudo nessa vida vai passar. Amém? As tribulações vão passar. Hoje você está bem empregado, glória a Deus por isso, mas amanhã pode não estar. Mas eu vou te dizer o que não vai passar. É essa palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela vai se cumprir na sua totalidade. O que Deus falou, que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Mas, às vezes, nós nos apegamos a estruturas frágeis e Deus vai tirar, meu irmão. Deus vai tirar tudo aquilo que é abalável para que o inabalável permaneça. E o que é inabalável? É o reino de Deus. É o reino de Deus que não vem, mas que está dentro de nós. Amém? Então, essa correção que Deus utilizou ali para o profeta, vale para mim? Vale para você? Claro que vale, amados. Quantas aboboreiras a gente fica se apegando, meu irmão? E a gente se desviando o foco do melhor e sendo roubado do melhor, que eram 120 mil pessoas. Sabe qual é o problema? Porque o nosso olhar está muito dentro do nosso umbigo. A gente está muito preocupado com o eu, o meu, sabe? Com a zona de conforto. Qualquer coisa que nos tire da zona de conforto é motivo de alegria, como a gente falou da outra. Você adora da última palavra? Diante da negativa de Jesus? Ou você começa a murmurar? Aqui a gente vê um exemplo clássico de Jonas. Que Deus nos livre de toda distração. Essa semana eu estava conversando com um irmão meu mesmo, de carne, né, meu irmão? Eu só tenho um irmão. E ele estava falando para mim, olha, a gente conversando, porque a gente foi visitar uma pessoa que estava no hospital, e a gente chegou antes da visita, então a gente ficou umas 2 horas lá, então colocamos o papo todo em dia. E ele conversando comigo, ele disse, minha irmã, você sabe que eu fiquei cativo durante anos. Interessante, eu lembrei daquela tua pregação da mosca, né? Porque a gente fica preocupado, gente, com aqueles pecados, sabe? Com aqueles, né, os gigantes, mas a gente se esquece das raposinhas,
sabe? Que come o frutinho, né? E que vai minando as forças, e traz distração. E esse meu irmão falou, pô, e quando ele me falou isso, eu pensei, pô, lá vem um pecadão, né? Que ele vai falar. Não, ele disse, um joguinho, minha irmã, um joguinho no celular. Eu ficava naquele jogo de manhã até meia-noite, até madrugada. Ih, Espírito Santo, começa a falar, começa a agir aqui. Alguém já começou? Sabe? Eu ficava preso naquilo, eu fazia minhas coisas, corria para o jogo. É pecado, gente? Hã? Não, mas olha aí a boboreirazinha. Hã? Era algo que causava ali, né, uma dopamina que dava, e ao mesmo tempo aquilo ia viciando, viciando, e aquilo ia roubando tempo, e aquilo ia virando uma escravidão. Não estou entendendo o que eu estou falando, é tão sutil, amados, que o Espírito Santo possa mostrar para você, porque ele me mostrou a minha boboreira, amém? Mas hoje, em nome de Jesus, o machado está posto, amém? Vamos arrancar tudo que está tirando o nosso foco do Senhor. Os nossos olhos têm que estar postos nele, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Abra aí em Atos 26. Aleluia. Glória a Deus. Chega de aboboreira, meu irmão. Seja joguinho, seja o que for, meu irmão. Sabe? Se está te roubando a tua atenção, é laço. Versículo 13, Atos 26. Quando o apóstolo Paulo dá esse testemunho maravilhoso para o rei Agripa, né? Ele fala como ele se converteu, né? Na estrada de Damasco. No versículo 13, ele fala assim, olha, ao meio-dia, ó rei, indo eu, caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Esse é o chamado do apóstolo, que estava indo numa linha de colisão. Ele estava, né, dentro, por falar, né, dos fariseus, estava falando lá, né, o primeiro que Jesus estava repreendendo os fariseus, que estava indiretamente oferecendo uma resistência ao seu ministério. E ele falou: ó, quem comigo não ajunta, espalha. E o que não dizer desse fariseu, Saulo de Tarso, que estava perseguindo a igreja, estava matando, encarcerando, né, os cristãos. E aí, no meio do caminho, quando Deus aparece para ele, ele fala: dura coisa é recalcitrar contra um aguilhão. Então, amados, você sabe o que é um aguilhão? Hã? Quem foi criado na roça, conhece? Um aguilhão como é que se diz? Uma haste, né, pontiaguda, com um ferrão, para espetar o animal quando ele fica
Empacado, exatamente. Então, às vezes, amados, às vezes, só às vezes, né? Eu quero dizer assim, a gente empaca diante, sabe, da obra de Deus, diante daquilo que a gente precisa fazer e obedecer, a gente fica empacado. E aí Deus vem lá com o seu aguilhão e volta, volta, volta. Então, o que essa passagem quer dizer? Que é inútil você lutar contra a vontade de Deus. Resistir ao chamado de Deus para a tua vida só vai te trazer dor e frustração. Ouça isso, amados, ouça isso. Meu Deus, existe um atraso na minha vida. Como eu demorei a responder o chamado de Deus? Todos vocês têm um chamado. Qual o chamado, pastora? Serem filhos. Filhos. Ser filho é ter autoridade, é fazer coisas semelhantes ao Pai, é não ter essa vida, amados, sabe, isenta, sabe, de autoridade, sabe, repleta de vergonha. Deus nos chamou para nós governarmos em vida como seus filhos, amém? Então, nós precisamos, Efésios 1 fala isso, que Ele nos predestinou, Ele nos adotou, Ele nos salvou. Meu Deus, Deus fez tudo, amados. Deus fez tudo e ainda nos selou com o Espírito Santo para a gente não errar o caminho. Rapaz, não tem como dar errado. Tua origem é o céu, teu destino é o céu e é o Espírito Santo de Deus que vai te levar durante toda essa jornada, amém? Mas às vezes, só às vezes, a gente empaca no meio do caminho. A gente teima com coisas mínimas. Então, você espalha, meu irmão, quando você desobedece e você fica obstinado numa situação que Deus, meu Deus, vai insistir ainda nesse erro. Vai continuar nesse erro. Até quando? Olha, o que eu te chamei? Olha o que eu tenho para realizar na tua vida. Olha o quanto você está atrasando o meu mover. Amados, aí quando a gente fica empacado, a gente está espalhando, a gente está oferecendo resistência e indiretamente a gente está no lado de quem? De Jesus? Do diabo, meu irmão. Do diabo. A gente pode usar a justificativa que for, mas se você não estiver ajuntando, tu está do lado dele, meu irmão. Quantas e quantas vezes, meu irmão, Deus está te levantando, está te tirando daquela cama, está te tirando daquela posição de coitadinho, de vítima, e está te chamando, sabe, para entrar, sabe, para adentrar, sabe, para o teu chamado, e a gente fica colocando as nossas armas no chão, pendurando, achando que a gente já fez alguma coisa para Deus. Não fizemos nada, amados. Nada, absolutamente nada. A gente se cansa por muito pouco, ainda tem muita estrada pela frente. Come desse pão, meu irmão, porque o caminho vai ser longo. Amém? Até a volta de Jesus. Meu Deus, a gente precisa receber fôlego. A gente precisa de palavra e palavra e palavra para nos fortalecer a caminharmos mais. Mais uma milha, mais uma milha. Graças a Deus, mais uma milha. Graças a Deus, mais uma milha. Só mais 100 metros, né, pastor? Só mais 100 metros. E aí você vai chegar aonde Deus quer te levar. Amém, amados? Então, Salmo 119, aí o aguilhão na nossa vida, às vezes ele entra como um sofrimento, que você pensa que é do diabo, mas é Deus, meu irmão, te espetando. Por isso a importância de você saber discernir. Porque se é Deus, então você se submete, então você se entrega, então você se arrepende. Se é o diabo, o que você faz, igreja? Você repreende, você taca fogo, meu irmão, no arraial dele. Eu não vou aceitar, não vou me submeter a isso. Então, a importância do discernimento, de que lado você está sendo manipulado por quem?
Amém? Quantos estão entendendo? Salmo 119, 71 fala assim: foi-me bom ter sido afligido, porque para que aprendesse os teus estatutos. Olha, quem foi ferroado pelo aguilhão e falou: foi bom, Senhor. Quem já foi ferroado aí pelo agulhão? Levanta a mão, pastor. Pode levantar, né? Já estou levantando aqui. Glória a Deus! Amém? Olha a gente aqui, né? A gente aprende com os erros, rapaz. Fala sério. A gente não esquece, né? Ali, pô, doeu demais aquele aguilhão. Meu Deus, até hoje eu sinto aquela dor. Mas glória a Deus, voltou para o trilho, voltou para o centro da vontade de Deus. Então dá um glória a Deus, meu irmão. Deus vai te usar para instruir os outros que estão indo no mesmo caminho que você foi. Meu irmão, não vai por aí, que eu já fui. Ó, mais adiante tem um precipício. Rapaz, conheça esse lugar de cor. Deus quer nos usar dessa maneira, amém? Bom é a gente submeter, sabe, queridos? Uma coisa que eu aprendi com o Senhor, Deus, preste bem atenção, não é heresia, né? Sabe? Deus não quer, ele não quer a tua perfeição. Veja bem, ele sabe que nós somos pó. Ele sabe da nossa limitação. O que ele quer é um coração rendido. O que ele quer é obediência. Não adianta a gente tentar mostrar algo que só em Cristo, amados, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sendo aperfeiçoados, amém? Com a ajuda do Espírito Santo, com a regeneração, através da lavagem da palavra e do Espírito. A gente vai se transformando, a gente vai melhorando, amém? Mas o que Ele quer mesmo de nós, isso Ele não abre mão, é obediência, que é uma demonstração de amor. Quanto nós amamos realmente esse Deus. Por último, né? Terceiro aqui, que nós espalhamos. Vamos lá, Tiago. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus, igreja? Amém. Aleluia. Tiago 4. Olha aí, esse aqui doeu mais em mim, tá? Acho que mais em mim do que em vocês vai doer. Versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está, fala, gente, pecando. Na outra versão lá, NVI, portanto, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amados, nunca vou esquecer algo que Deus falou conosco. Foi em 2014, né, quando a gente ainda estava no antigo ministério. Ou você é conivente, ou você é incompetente. E aí eu emendo. O pior cego é aquele que não quer ver. Uma vez que você vê, meu irmão, você vai dizer o quê? Ah, eu não estou vendo nada, não. Não estou vendo, não, entendeu? Rapaz, nós vamos prestar contas a Deus de tudo, meu irmão. E essa passagem aqui a gente espalha quando nós pecamos por omissão, meu irmão. É tão grave quanto o pecado, quando você está obstinado a fazer o mal, é tão grave quanto você sabe o que é o certo a fazer e você não faz. Para Deus é a mesma coisa. Quer um exemplo? Quem lembra da palavra que deu origem a esse ministério? Lucas 10, a palavra do bom samaritano. O sacerdote e o levita pecaram como? Pecaram por omissão.
Eles viram um homem estendido e passaram ao largo. Eles sabiam o que precisava ser feito, prestar socorro, mas eles não fizeram. E veio o bom samaritano e fez. Amados, isso é muito sério. Deus, em Mateus 25, quem lembra, né? Quando Deus vai separar as ovelhas dos bodes, né? Então, ali fala-se, né? Tive fome e sede, não me deste, né? Roupas, fala de roupas, fala que estavam enfermos, fala que as pessoas estavam presos. Então, todos aqueles que poderiam ajudar, poderiam prover socorro, se recusaram, pecaram por omissão. E aí, qual é o final dessas pessoas? Com um bode. Só existe dois caminhos. É o bem ou o mal. Então não adianta o fato de você estar sabendo que aquela pessoa está precisando de ajuda. Amados, nós não podemos ser indiferentes com a injustiça alheia, meu irmão. Eu vou orar por você, sabe? A gente não pode ser indiferente com a dor do próximo. Se coloque no lugar do outro. Sinta a dor. É fácil quando é no teu calcanhar. É fácil quando é contigo, mas quando é com o outro, o evangelho só chegou até nós porque homens e mulheres de Deus pagaram um preço alto, amados, para que nós estivéssemos aqui. Amém? Sentados ouvindo essa palavra. Homens e mulheres morreram para ajudar os outros. E às vezes a gente se nega. E aí, né? Paulo, em Gálatas 6:9, ele fala assim: e não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, amados. Todo dia é a oportunidade que Deus nos dá para fazermos o bem, amados. Não importa o que aquela pessoa está passando. Alguém está precisando de uma ajuda. Alguém está precisando de uma palavra. Você tem uma palavra para dar? Alguém está necessitado, alguém tem sede e fome de justiça. E nós, como igreja do Senhor, o que nós temos feito? Engordado, ido para casa e nada muda, tudo continua a mesma coisa na nossa vida, mas Deus nos chamou para algo maior. Você concorda com isso? Quando Deus falou comigo essa palavra, meu Deus, mais uma vez, Senhor, que vergonha. Eu me sinto assim, amados, e eu peço a Deus que eu quero ser, sabe, me sentir assim. Eu quero que Ele me chacoalhe, eu quero que Ele me vire do avesso. Mas, por favor, Senhor, não me deixa ser a mesma pessoa. Eu quero ser melhor do que eu era antes. Eu quero ser melhor antes dessa palavra ter chegado na minha vida. O que ela causou? Ela precisa produzir mudança. Amém? Então, falei 3 formas como nós espalhamos. Agora eu quero falar a forma como nós ajuntamos. Vamos lá, louvor, pode vir aqui. 2 aos Coríntios. Glória a Deus. Amém, Jesus. A propósito, o tema dessa palavra é cooperadores de Deus. Eu preciso, você precisa, meu irmão, minha irmã. Nós fomos chamados para isso. Nós temos uma missão, amém? Nós possamos cumprir a nossa missão com zelo. 2 Coríntios 6, olha que coisa tremenda. Desse homem que foi transformado, desse homem que precisou ser espetado com aguilhão, desse homem que estava num caminho totalmente contrário, que se permitiu ser usado, transformado e trouxe essa pérola aqui para nós. No capítulo 6 ele fala assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, NVI, como cooperadores de Deus, né? Também vos exortamos a que não recebais, olha, em vão a graça
de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. E aí ele vai, aí ele fala, né, da sua abnegação, do preço que ele paga para cumprir o seu chamado, né? E a pergunta que não quer calar, a pergunta que eu me faço e a pergunta que você deveria estar fazendo nesse momento: como pastora? Como é que eu posso cooperar? Como é que eu devo fazer a minha parte? Versículo 3, sublinha na tua Bíblia: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. É possível? Ah, pastor, é muito difícil. Meu Deus, a senhora acabou de falar que Deus não está me pedindo a perfeição, mas quem disse que Deus não está pedindo santidade? Santidade, Ele é santo, isso é inquestionável, amados. Se fosse na força do nosso braço, eu diria para você: é muito difícil, é impossível. Mas tem uma palavrinha lá no versículo 1: não recebeis em vão a graça de Deus. A graça de Deus, amados, é que nos capacita, sabe? Não é só para profetizar, para pregar com intrepidez. Não, a graça de Deus, ela nos capacita a viver uma vida santa, uma vida digna. A graça de Deus nos capacita a sermos frutíferos dentro da obra de Deus e não vazios. A graça de Deus na nossa vida, ela não pode ser em vão. Foi só para salvação e aí acabou. Nunca vou esquecer, sabe? A gente precisa entender o propósito. Então, para que tudo isso? Meu irmão, se você não entender que a igreja ela surgiu com um propósito de serviço, Jesus, ele nos deu o maior exemplo. Ele sendo Deus, ele foi servo, ele se esvaziou. E ele deu esse exemplo ali no último momento, quando ele ia, né, na última ceia, que ele lavou os pés, ele fez um serviço de um escravo, amados, mostrando que ele não tinha vindo para ser servido, mas para servir. Qual é o exemplo que nós, como cristãos, queremos dar? É olhando para o nosso umbigo, para minha farinha pouco, meu pirão primeiro e o resto que se dane? É essa política? No mundo é essa política que vale. Mas dentro da casa de Deus, amados, nós precisamos servir ao próximo. Alguém está precisando da nossa ajuda. Como que eu posso ajudar? Ser cristão é carregar isso dentro de você, queimando. Nunca vou esquecer, quem conhece o testemunho, né? Já falei para os jovens, né? Meu Deus, meu marido demorou 10 anos se converter. Mas foi assim uma rapidez, um entendimento que ele teve. Eu me lembro que ele tinha, acho que dias. A gente sentado lá na salinha, ele agoniado no banco. Não vou ficar aqui não. Lá fora alguém deve estar precisando de mim. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso servir. Na realidade era isso. Era a intenção de servir. E isso não mudou até hoje, amados, né? Quem conhece a gente sabe disso, né? Então, que a gente possa, eu quero te dizer, essa obra é grande demais, tem espaço para todo mundo. Posso esquecer de você, minha amada? Não vou esquecer nunca. E se aquilo me tocou, que dirá o coração de Deus? Como se alegrou naquele dia. Eu sabia que teu batismo no Espírito Santo estava pertinho.
que ela chegou: pastora, está precisando de alguma coisa? Lava banheiro, ministério infantil, qualquer coisa. Pastora, eu estou aqui. Geralmente a gente faz de púlpito, a gente pergunta quem pode trabalhar com as crianças, quem quer, gente, olha aí e tal. E ela veio a mim, isso foi lindo demais, é um entendimento, essa ficha que cabe. Quando você chega, tem sempre um cafezinho quentinho ali, alguém fez, alguém se sacrificou, alguém foi lá para a cozinha, chegou um pouquinho cedo, colocou o café, né? Fez o café direitinho para você. Mas amanhã pode ser você que vai servir o teu irmão. Amados, isso é agradável a Deus. Essa obra, ela só está de pé por causa disso. Tem um momento maravilhoso ali quando Jesus está caminhando, né, em direção à cruz, que ele, depois de ser torturado, ele, né, a gente sabe tudo que ele passou, a humilhação, as chicotadas, e o caminho né, até o Gólgota era um caminho longo, e eles carregavam. Hoje eu estava curiosa, saiu o peso, mas na realidade não era a cruz inteira, né? Era o patíbulo, né? Patíbulo, sei lá o nome, que era só aquela parte horizontal, mas mesmo assim, aquela parte pesava aproximadamente uns 40 quilos. Então imagina, depois de passar a noite inteira sendo apanhando, e aí no meio da multidão, pegam ali Simão, o Cireneu. Quem lembra dessa passagem? Não peguei aqui, mas está aí, você sabe. E aí porque o romano, né, dentro da lei romana, eles podiam pegar um judeu para caminhar 1 milha, para fazer um trabalho, né, forçar. Então Simão, ele não fez porque ele, deixa eu carregar, né, tadinho, ele está sofrendo demais. Ele foi obrigado, ele foi, né, debaixo ali da imposição de Roma, ele foi obrigado a carregar a cruz. Mas com certeza esse homem, depois do episódio, nossa, imagina, ele ajudou o Senhor, ele serviu ao Senhor, o servo de todos, amados, sabe? Aquilo tinha um peso, que eu falei para vocês, mas com certeza Simão não estava carregando o peso que só caberia a Jesus, que era o peso dos pecados de toda a humanidade, do passado, do presente, do futuro, os meus pecados, os seus pecados. Jesus suportaria, Simão não. Mas teve uma representatividade. Amados, em nome de Jesus, que nós possamos ter consciência do chamado de Deus para a nossa vida e que nós possamos, sabe, fazer com que a graça de Deus na nossa vida não seja vã. Amém? Fica de pé, vamos adorar o Senhor, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por Ele ter carregado aquele peso insuportável dos nossos pecados, por Ele ter nos perdoado, e nós estamos aqui diante dEle, e nós queremos cooperar com Ele, que existe um chamado para a nossa vida, sermos cooperadores, lavoura de Deus, edifício do Senhor, amados. Deus está fazendo uma obra e a obra não terminou. Os campos estão brancos. Onde estão os trabalhadores? Aleluia. Aleluia, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia.
amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ah, meu amado, você pode se posicionar melhor dentro da tua casa, como pai, como mãe, como filha. Você pode se posicionar melhor no seu trabalho. Você pode se posicionar na igreja. Você pode fazer a diferença. Tudo que você precisa é perguntar ao Espírito Santo: onde eu posso melhorar e cooperar com o Senhor? Senhor, eu não quero, Pai, ser como aqueles fariseus, Deus. Eu não quero espalhar o que o Senhor ajuntou com o seu precioso sangue. Senhor, eu me arrependo nessa noite e eu entrego para Ti tudo aquilo, Senhor, que tem, Senhor, fortalecido as trevas, Senhor, do lado das trevas, Pai. E eu quero mergulhar de vez, Senhor, do Teu lado, fazendo a Tua obra, ombro a ombro contigo, Senhor, até o fim dos meus dias. Assuma esse compromisso, igreja. Entrega diante dele, diante do Senhor. Entrega toda distração, entrega toda teimosia, entrega as suas manias, entrega tudo aquilo que está impedindo Deus de agir, aquilo que você sabe que tem que fazer e não tem feito. Deus tem te chamado, Deus tem te acordado, mas você não tem cooperado. Peça perdão a Deus nessa noite e assuma um posicionamento de fé diante do autor da vida. Assim eu oro. Senhor, eis-nos aqui. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho e nos mostra onde nós estamos indo. Senhor, nós não queremos, Senhor, nos perder de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, encontra em nós, Senhor, um coração, Senhor, sincero, Senhor, temente a Ti, Senhor, que quer, Senhor, Te seguir até o fim. Nós nos rendemos, nós reconhecemos que não somos perfeitos, estamos longe da perfeição, mas uma coisa, Senhor, nós Te dizemos, Pai, nós vamos nos esforçar dia após dia, Senhor, para chegarmos até aquele lugar que é esperado por Ti, que é a estatura de varão perfeito. Se conosco, Pai, nós oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é. Sabe, igreja, parodiando aqui uma máxima do nosso jovem aqui, essa palavra é um apelo do Espírito Santo.
Igreja, me ajuda. Amém? Deus nos pede, ajunta com Jesus Cristo. Não faz resistência, não. Quando você vê uma pessoa entrando ali por aquela porta, foi trazida pelo Espírito Santo de Deus, amados. Sabe qual era a tradição no Oriente Médio? Lavava os pés, trata hospitaleiro. Assim nós devemos ser nos nossos GHs. Cada pessoa que chega foi Deus que trouxe, meu irmão. Valoriza isso. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Não tenta, amados, atrapalhar o processo de Deus. Sabe, eu tinha um professor que falava isso. O problema do homem é querer ser melhor que Deus. Deus tem os seus processos. Respeite, não atrapalhe, não tenta abreviar o deserto de ninguém, porque o deserto de cada um tem um propósito, e o propósito é ensino, até que aprenda com Deus. Amém? Nós precisamos aprender com os nossos erros. Deus não quer que a gente seja reincidente. Tem um propósito em tudo isso que você está vivendo, meu amado. Não queira abreviar. Amém? Passe pelo processo, glorificando ao Pai. Amém? Glória a Deus. Pode glorificar Ele, querido. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua maravilhosa graça que nos alcançou, Senhor, e nos capacitou, Senhor, para cumprir o nosso chamado, o propósito que o Senhor tem para nossas vidas aqui na terra. Muito obrigada, Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor venha aumentar o discernimento da tua igreja, dos teus filhos, Senhor, para que eles entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas, e sendo assim, eles possam cooperar e frutificar a 100 por 1. Assim eu oro, abençoando esse povo que recebeu essa palavra. Sê com eles, Pai. Assim oramos em teu nome. Amém, amém, amém. Vocês estão felizes? Amém. Eu convido aqueles que quiserem dizimar e ofertar, fiquem à vontade, trazem seus dízimos enquanto nós estamos dando os avisos. Jaqueline vai dar um aviso? Amém. Igreja, eu pedi os pastores para estar aqui, porque cadê as mulheres valorosas dessa igreja? Ih, foi fraco. Cadê as mulheres herdeiras dessa igreja? Amém. O que nós temos sábado? Vocês repararam que esse ano eu não coloquei Outubro Rosa? Culto de mulheres. Porque as pessoas às vezes falam assim, Outubro Rosa, coisa do mundo. Ah, não tem que estar trazendo isso para a igreja. Só que não é sobre
Outubro Rosa, mas é sobre cura. É sobre ser curada. Como a pastora falou aqui alguns domingos, nós vamos ter uma mulher aqui, que veio aqui, esteve aqui, doente, enferma, ano retrasado. Nós oramos por ela. Ano passado, eu, Jaqueline, achei que ela ia vir dar o testemunho, mas a situação dela piorou e ela foi desenganada. E esse ano, essa mulher vai vir, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, para contar o testemunho que ela foi curada. Vai muito mais além do que um câncer de mama. Vai da cura da alma. Porque a alma ferida, ela gera células cancerígenas. Então talvez vocês venham aqui, mas eu não tenho câncer, eu não tenho nada. Glória a Deus. Mas talvez a tua alma esteja ferida, precisando ser curada, para que não desenvolva células cancerígenas. Por isso eu te convido a estar aqui. Convida aquela mulher que você sabe que precisa estar aqui. Não vai ser mais um evento das mulheres, não. Vai ser o evento onde Deus vai mostrar o que Ele faz. Porque o que Ele fazia no passado, Ele ainda faz hoje. Ele ainda abre mar, Ele ainda faz cego enxergar, Ele ainda faz estéril ser mãe de filhos, Ele ainda faz coxo andar. Então que você possa tomar posse disso. Não é um outubro rosa, é a cura da tua alma e daquela que precisa. É você ver o poder de Deus agir aqui no meio das mulheres. Nós, como mulheres, como intercessoras, precisamos nos levantar. Somos fortes e guerreiras. Somos o alicerce. Para que os nossos maridos sacerdotes estejam de pés, é preciso que nós estejamos de joelho, clamando e orando por eles e pela nossa família. Amém? Eu espero com todas vocês e com as convidadas de vocês. Amém? Amém. Nós temos uma vaga para o encontro de casais. Só uma vaga. Você que ainda não se inscreveu, que tem interesse, procurar a pastora Esther no final do culto. Vai ser dia 21, 22, 23 de novembro. Ainda dá tempo. Amém? E homens, dia 1º de novembro, às 4 horas da tarde, nós vamos ter aqui um café dos homens. E os homens também vão ser curados. Amém? Amém? Tem palavra de cura também. E vai ter o pré-encontro, que nós vamos marcar ainda, tá bom? Que vai ser em novembro também. Ok? Amém? Amém. Falei ok, ninguém dá ok. Amém? Aí todo mundo dá amém. Amém? Vamos orar pelos dízimos. Senhor, nós queremos te agradecer pelos dízimos, pelas ofertas da tua casa, do sustento, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem trazido e por essa grande obra que o Senhor tem feito, Pai, e pela expansão dela, Pai. Te agradeço pela fidelidade do teu povo, te agradeço, Senhor, pelos celeiros cheios, que eu já vejo os celeiros cheios do teu povo, para poder dar, não emprestar, como sempre falei. Dar discernimento, Pai, para que a gente possa administrar da maneira correta, Pai, os dízimos, oferta, tudo aquilo que o Senhor traz à tua casa, através dos teus filhos amados, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que o amor de Cristo, a graça do nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nossa vida, nos acompanhando. Leva-nos em paz, Senhor. Que a gente possa continuar sendo ministrado pelo teu Santo Espírito durante essa semana. Obrigado, porque eu sei que o Senhor não se aparta de nós, que o Senhor continua administrando a nossa vida, administrando através da tua palavra, que a palavra de hoje possa ecoar nos nossos corações, que a gente possa dar uma resposta para ti. Senhor, muito obrigado, Senhor. Aplana nossos caminhos, que a gente possa se chegar nos nossos lares e chegar e estar lá, tudo de acordo com nós deixamos, e que a gente possa chegar e encontrar a tua paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Não